Boa noite a todos, graça e paz. É uma honra para mim estar aqui mais uma semana na nossa pequena série em 2 João. Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia em 2 João, verso 4 a 6. Como vocês viram aqui, a temática do nosso livro, andando, na verdade, no amor em obediência. 2 João 4 a 6. Vou falar porque só tem um capítulo, Amém? Com misericórdia. Amém, Diz assim a minha tradução. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, e agora, Pai, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, para que eu conduza, Pai, as tuas palavras ao teu povo que está aqui diante de mim. Ó Pai, aqueles que estão em casa também, anima-os a compartilharem da comunhão presencial aqui, mas ainda em casa que eles também sejam tocados pela tua palavra e pela tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Será que temos como ter certeza de que tememos os mandamentos de Deus? Será que temos como saber se amamos ou não ao Senhor? Jesus nos assegura como podemos entender estas verdades. Em João 14, 21, Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui, Jesus sumariza como podemos saber se amamos ao Senhor e se somos amados por Ele. Semana passada, nós conversamos um pouco sobre como o presbítero João, que também é o apóstolo, fala que a verdade e o amor estão intimamente relacionados dentro do contexto cristão. A aletheia, ou a verdade, a verdadeira realidade de todas as coisas, estão visíveis no Filho de Deus, o Logos, como bem retratado por João, capítulo 1, verso 1. E esse Logos se encarnou para testificar o que está escrito em João 1, de 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Deus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotam. A igreja está unida pelo elo que é Cristo. Dessa forma, seus membros creem piamente que a verdade ensinada pelo Evangelho, que o Filho de Deus morreu para nos salvar dos nossos pecados, essa é a verdade. Permanecer nesta verdade é um exercício diário para todos nós servos de Deus, uma vez que sempre queremos usar de meios pessoais como garantias da nossa salvação. Nós não queremos viver pela verdade de que Cristo é o justo e nós somos injustos. Ainda nas coisas santas, nós utilizamos essas verdades, essas realidades, para tentar, de certa forma, barganhar com Deus. E devemos sempre estar atentos a isso, clamando para que o Espírito Santo de Deus alinhe o nosso coração à cruz. Werner de Boon, um comentarista, nos traz um importante significado sobre a ação da verdade em nós. A verdade não permanece inativamente em nós. Ela atua em nós, configura todo o nosso pensar, falar e agir. Não realiza isso aqui e acolá. Ela estará conosco em eternidade, literalmente para dentro do éon, as coisas eternas, Ou seja, até que nos tenhamos levado ao alvo
do mundo vindouro de Deus, que com toda segurança para nós é essa verdade. Desde os tempos antigos, a igreja está ligada pactualmente ao amor de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é considerado filho de Deus, nascido de Deus, e sua natureza é transformada de trevas para a luz. A obediência é a prerrogativa no reino de Deus, para nós amarmos tanto ao Senhor quanto ao nosso próximo, como bem dito nos mandamentos e sintetizados por Jesus. Jesus mesmo disse em João, capítulo 14, versos de 15 a 18, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, os servos, conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui no Evangelho de João, o apóstolo diz sobre um consolo que Deus vai mandar para nós, os servos. O próprio Deus, através da figura de Jesus Cristo, vai mandar um consolador que, tal como Ele, nos preenche profundamente com a realidade eterna, com uma nova natureza que nos faz enxergar a verdadeira realidade de todas as coisas. Contudo, esse Deus não somente nos dá essas verdades, como Ele também requer de nós uma obediência ativa. Não somente somos foco do amor de Deus, como também devemos amar a Deus. E como aprendemos aqui no início, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama a Deus. E para que isso tudo fique sintetizado, a grande ideia nos versos 4 a 6 de 2 João é que obedecer aos mandamentos de Deus é a prova do nosso amor por Ele. Então, se você quer uma verdade para você guardar, sempre que você lê 2 João 4 a 6, é que obedecer aos mandamentos de Deus é a prova do nosso amor a Ele. Voltando para o nosso texto, então, olhe comigo novamente o verso 4. Eu vou ler em uma outra versão aqui, chamada Nova Bíblia Viva. E diz assim: como eu me sinto feliz por encontrar alguns dos seus filhos aqui e ver que eles estão vivendo como devem, seguindo a verdade e obedecendo aos mandamentos que recebemos do Pai. João está mandando essa carta para aquela igreja, a senhora eleita, e esse João, o apóstolo, esse ancião, presbítero da igreja, ele se alegra por no meio do caminho ele ter encontrado, ele tem encontrado com alguns dos membros daquela igreja e ver que eles vivem na verdade. Eles não estão sendo engodados pela mentira. E eu acho isso interessante, porque na vida pastoral não há nada mais belo do que verificar que as ovelhas que o Pai nos permitiu cuidar estão andando na mensagem do Evangelho. E não digo aqui uma alegria supérflua, mas o amor de um coração que se alegra pelos frutos que são produzidos nos seus corações regenerados. Muito me alegra ver quando o coração daquela pessoa não somente é uma capa, não somente é uma forma, não é somente uma coisa que você veste para demonstrar às pessoas, mas que dentro do seu coração, dentro da sua vida, da sua prática, você vê que há integridade. E eu falo isso, meus irmãos, também com base em alguém que tem um pecador, Lá em casa nós temos um pequeno pecador. Está chegando outra pecadora, São os nossos filhos. E eu e a Luana, minha esposa, nós nos entristecemos muito quando o nosso filho desobedece os mandamentos. Primeiro, os nossos mandamentos e segundo, os mandamentos de Deus. Nós ensinamos para ele, nós conduzimos o seu coração à verdade,
Quem aqui já viu, né, lá no meu Instagram, você vê lá que a gente fez até o catecismo com ele, né, perguntas e respostas. E ainda assim, aquele menino que responde aquelas perguntas, muitas vezes mostra um coração endurecido para as verdades. Ele desobedece, ele nos trai a nossa confiança, e isso nos entristece, porque as verdades que nós tanto falamos para ele e procuramos viver não são internalizados na sua mente e no seu coração. Que pensamentos pecaminosos são esses? Por algum momento tendemos a pensar que os nossos esforços têm algum poder, quando somente o Espírito Santo pode gerar essa obediência e esse padrão a Deus. E é nesse aspecto que a nossa inteligência é humilhada, pois a glória de Deus resplandece na vida do nosso filho desobediente, quando em um belo momento ele reconhecer que não é o que eu ou a mãe dele fazemos, não são as nossas verdades, mas as verdades da palavra. Quando nós olhamos para esse verso 4 aqui de João, nós vemos um pastor que fica alegre, não porque aqueles servos estavam seguindo a sua verdade, não porque aqueles servos estavam servindo os seus ensinamentos, mas isso mostra a alegria de um discípulo que entende que o Espírito Santo estava guiando aquela igreja. Era o Espírito Santo que mantinha esses servos unidos, servindo a verdade. Aqui nesse texto você pode ver a promessa que Jesus deu em João 14, que ele não deixaria o seu povo órfão se cumprindo, porque a ação da obediência desses servos era nada mais, nada menos do que a ação do Espírito Santo que habitava no coração deles. E não tem como se alegrar. Não tem como se alegrar. Pense comigo aí a um amigo seu, alguém que está perdido, longe de Cristo. De repente, essa pessoa se volta o seu coração para Jesus, começa a caminhar com Jesus, começa a afirmar que Jesus é o Filho de Deus e a viver por essas verdades. O coração dessa pessoa começa a ser transformado, as suas atitudes começam a ser transformadas. Se você já viu alguém que era descrente se tornando um servo de Deus, você sabe como é essa retirada das trevas para a luz. O coração se alegra. E se o nosso coração, pecador, se alegra, você imagina o coração de Deus, santo. Ele se alegra. Então essa alegria de João perpassa pela ação do Espírito Santo naqueles servos. E nada mais belo do que na igreja do Senhor, nós vemos pessoas obedientes a Cristo, pela ação do Espírito Santo, vivendo na verdade. John Stott diz sobre este texto a seguinte questão: extraviar-se da verdade revelada na doutrina ou na moralidade não é apenas um erro infeliz, mas uma desobediência ativa, pois andar na verdade é um mandamento que recebemos da parte do Pai. Deus não nos revelou a sua verdade de modo tal que nos deixe livres para, a nosso bel prazer, crermos ou não crermos nela, obedecermos ou desobedecermos a ela. De fato, a revelação da vontade do Pai nos leva à ativa necessidade de crer e obedecer. Extraviar-se dessa verdade não é um erro infeliz apenas, mas é contrariar um mandamento de Deus. Viver fora da verdade de Deus é contrariar um dos seus mandamentos. E quem não tem os mandamentos de Deus, não ama ao Senhor. Pense comigo. Pense comigo, você que tem um relacionamento com alguém. Pense comigo, você com relacionamento com seus pais, né? Que é mais fácil de todos nós termos esse. Pensa o que é você viver com seus pais 20, 30, 40, 50 anos da sua vida. E você descobrir que eles não eram seus pais. E que eles mentiram para você a vida toda. Você vai se sentir totalmente traído. Totalmente traído por aqueles
Aquelas pessoas que agora não são mais seus pais. Agora pense comigo nessas verdades. Nessa verdade aqui. Jesus está dizendo que aquele que não tem os mandamentos não o ama. E aquele que não ama não é filho. E se você clama a Deus, vem a esta igreja, se confraterniza com meu irmão, ceia, mas você não obedece os mandamentos do Senhor, infelizmente você está vivendo em cima de uma mentira. Você está tratando a sua vida achando que você é crente, mas você não é. Meus irmãos, como isso é entristecedor. Eu rogo ao Senhor para que o Espírito Santo clareie a sua mente. Clareie a sua mente a tal modo que você encontre em Jesus refúgio para essas mentiras e passe a viver na verdade. Que você nos alegre o coração, assim como João está alegre em ver que, mesmo em meio à podridão dos falsos mestres, os verdadeiros servos de Deus permanecem na verdade, no mandamento que nós recebemos da parte de Deus. A obediência aqui se condiciona não porque João falou, mas porque o próprio Deus falou. O próprio Senhor deu esses mandamentos. O próprio Cristo fala: quem crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se você, quando não crê nos mandamentos, você não entristece a mim, ao pastor André, ao pastor Raik, ao pastor Paulo, ao seu líder mais próximo, não, você entristece a Deus. E você não o ama. Continuando, então vamos analisar então o que esse texto, nos versos 5 e 6, trazem também para nós. Aprendemos no verso 4 que aqueles que estão firmes na verdade amam a Deus e alegram o coração pastoral de João. E agora vamos ler então versos 5 e 6. Eu trouxe uma outra tradução aqui para nós, também a NVT, e diz assim: agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Nos evangelhos, Jesus sempre procurou manter o vínculo pelo amor. Mesmo em meio à iminente tentação de Judas e à negação de Pedro, Jesus continua a desafiar os seus discípulos à prática do amor obediente e abnegado, um serviço ao próximo, como expressão da nova natureza espiritual e moral dos servos de Deus. Nos versículos de João, há uma lembrança, no Evangelho, quando Jesus diz: amarás o teu próximo, quando Jesus diz: amem-se, assim que o mundo vai conhecê-los como meus servos, se vocês me amarem uns aos outros. E é nesses versos de João, nos versos tanto do Evangelho quanto das epístolas, que esse mandamento é nos dado. É um mandamento que não é novo, mas um mandamento que é repetido, desde Levítico 19 e 18, quando o próprio Deus, revelando a Moisés, diz: amarás o teu próximo como a si mesmo. O mandamento de Deus sempre existiu. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo, de nos amarmos uns aos outros, sempre existiu. E como já mencionamos, o Filho também nos ordena a amar uns aos outros. Assim como andar na verdade do Pai é um mandamento, amar uns aos outros está em pé de igualdade. Pois como poderia haver mútuo crescimento, senão pelo amor cristão, onde poderíamos ter a mais clara exposição dos pecados e ao mesmo tempo interesse restaurador e remidor, senão entre aqueles que são frutos do próprio amor de Deus. A igreja para a qual João está escrevendo é uma igreja que vai ser atingida pela mentira. Era uma igreja que cedo ou tarde hospedaria um missionário da mentira, um falso profeta, um falso pastor. Em algum momento nas nossas vidas, nós vamos ser atingidos pela mentira. É certa inocência
nossa achar que em nenhum momento a nossa fé vai se instabilizar, a nossa fé vai tremer nesse mundo. E aqui Jesus fala que o vínculo, e o próprio Deus diz também através de João, que o vínculo que vai manter a gente forte na fé é o amor que nós temos a Deus. É o amor que essa igreja tem que manifestar para confrontar aqueles servos da mentira. É o amor que aquela igreja precisa ter para permanecer a verdade. E aqui, meus irmãos, é bem interessante, porque aqui não é o amor um sentimento como nós temos pelo nosso cônjuge, pelo nosso namorado, namorada, pelos nossos pais, mas é um amor ativo, um serviço que mantém a sua essência, é o amor ágape aqui relatado. É um amor total, completo, perfeito. Era um amor que eles deveriam ter diretamente a Deus com o seu coração. E não desobedecerem a Deus, porque eles amavam tanto esse Deus, né? E é a prerrogativa da Bíblia, para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem como manter o vínculo do amor e da repreensão, do amor à verdade, se nós não amamos a Deus. Não tem como nós vivermos de verdade uns para os outros como igreja santa do Senhor. Não tem como nós amarmos uns aos outros se nós não amamos a Deus. A verdade é essa. A verdade que João está colocando aqui para nós. Essa igreja alegra o coração de João. Ela alegra por viver na verdade. Mas João relembra para elas, lembre-se do princípio do amor que Deus derramou sobre vocês. É um amor que ama a verdade. É um amor que ama o Filho e em nenhum momento abre mão do Filho. E esse amor pelo Filho faz com que a gente viva como crentes, como igreja do Senhor. Não na mentira, porque você não pode amar alguém verdadeiramente como um crente se você não obedece ao Senhor. E entendam uma coisa, uma igreja não está sendo fiel se ela tem membros que vivem na mentira e dizem que amam uns aos outros. Isso é uma tremenda verdade, é uma tremenda mentira. Se você vem para cá e primeiro você não ama a Deus sobre todas as coisas, se há coisas que vêm antes de Deus na sua vida, seja o que for, você não tem como amar o próximo que está ao seu lado. Você não tem como chorar pelo próximo que está ao seu lado. Você não tem nem como orar pela igreja que é perseguida. Sabe por quê, meus irmãos? Aquela igreja que morre, sofre, ela sofre não por uma mentira, não tem tempo de sofrer por mentiras. Não tem tempo de sofrer. Ela sofre pela verdade. Ela sofre, ela morre pela verdade. Quem morre por uma mentira? Quem morre por uma mentira? Diga para mim. Você morre por uma mentira? Os apóstolos morreram por uma mentira? Aqueles crentes jogados nas arenas morreram por uma mentira? Por que eles têm tanta paz? Quando você lê a história da igreja, você vê que muitos e muitos servos do Senhor, queimados em fogueiras, jogados aos leões, eles morrem orando, clamando a Deus, glorificando a Deus. Estevão morre, apedrejados, jogam pedras em Estevão, e ele diz, eu vejo o Senhor. Eu olho para cima e eu vejo o Senhor. Eu me alegro em saber que a minha vida está sendo aqui destruída, porque eu vou para casa. Eu vou para casa. Esse verdadeiro amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Esse verdadeiro amor mantém esses discípulos no mandamento que Deus lhe deu. João nos apresenta no verso 6 a síntese daquilo que ele explicita em sua teologia. Primeiro ele nos fala o que é o amor, que é viver andando nos mandamentos de Deus, e que o mandamento de Deus é que vivemos nesse amor pela verdade. A palavra central é que o amor e a verdade, a obediência e fé
são os mandamentos de Deus. Portanto, aqueles que não os realizam, aqueles que não obedecem a Deus, demonstram não ser filhos de Deus. Não serem filhos de Deus. E o amor é este. Olhe comigo novamente o verso 6. Que andemos segundo os seus mandamentos. E esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amar a Deus, amar o próximo, é obedecer. Obediência é o fruto do amor. Não tem um crente que ame a Deus, ame o seu próximo, que não obedeça os mandamentos. E como uma primeira verdade, uma primeira aplicação para a nossa vida, andar segundo os princípios da verdade é tanto uma bênção quanto um exercício. Ao longo da vida cristã, somos capacitados pelo Espírito de Deus a andar segundo os mandamentos dados por Deus, pois Ele próprio nos capacita a andarmos nesse amor. Ele nos deu o seu Espírito. E é um exercício, pois estamos sendo constantemente atacados por nossas motivações, que nos inclinam a uma natureza pecaminosa, uma luta entre a carne e o Espírito. Por isso, nós todos somos exortados a permanecer firme juntamente nos mandamentos do Pai. Você quer ter uma igreja forte aqui? Comece por você mesmo, obedecendo e amando ao Senhor. Que o testemunho que as pessoas de fora dessa igreja, que o testemunho que as pessoas de dentro dessa igreja tenham uns pelos outros, é que aqui nós vivemos andando em amor, na verdade de Deus. Que as pessoas entendam que o cristianismo que nós vivemos aqui é compromissado. Há quem diga que isso é viver meio como um puritano, né? De certa forma. As pessoas dizem, né, pejorativamente, são os puritanos, né? São aquelas pessoas que são dogmáticas. Você não faz nenhuma concessão, você não ama de verdade porque você não abre o seu coração e a sua mente. Eu digo uma coisa para você. Igreja que quer viver fielmente ao Senhor, alegrando o seu próximo, testemunhando, precisa viver na verdade. Nós não podemos nos esconder de proclamar a verdade. E eu digo uma coisa para você: se as pessoas conhecem você como crentes, por uma imagem maldita que você passa para elas, vivendo em uma mentira, dizendo que esse é o Evangelho, eu digo uma coisa para você: você está fazendo um grande desserviço na vida das outras pessoas. Se você se diz crente, tome muito cuidado como você vive. Se você se diz um cristão, tome muito cuidado como você se porta na frente dos ímpios. Eu digo uma coisa para você: Satanás trabalha demasiadamente para ofender os servos de Deus, para mostrar para o mundo todo que você vive por uma mentira. Então tome cuidado, se você vive um cristianismo descompromissado, em algum momento na sua vida, alguém vai ver a sua verdadeira face. Alguém vai conhecer a sua verdadeira face. Tome cuidado com isso. Que assim como João se alegrou aqui, fico sobremodo alegre em ter encontrado os seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Que assim mesmo as pessoas encontrem isso em você. Que as pessoas se alegrem por estar na sua presença e ver que você ama o Pai. E essa dimensão precisa estar em todo lugar. Lembra o que diz a célebre frase, né, do pensador? Não há nenhum resquício de toda a humanidade, há nenhum lugar onde o Senhor não diga que é dele. Agora eu digo para você, se você vive como inimigo de Deus, não tem como você dizer que você é controlado por Deus. Não tem como Deus ser o seu Senhor. Você está dirigindo a sua vida achando que você está dando o volante para Deus. Viver como Deus quer é amar os seus mandamentos, é viver pela cruz de Cristo. A segunda verdade desse texto, a segunda aplicação que tem para você e para mim nessa noite, para estarmos alicerçados no amor de Deus, precisamos obedecer os seus mandamentos.
Aquela igreja amada, ouvinte das palavras do apóstolo, deve estar atenta em manter seu amor pelos mandamentos de Deus e assim crescer como um corpo perfeitamente ajustado. Uma vez que o amor a Deus nos leva à obediência, assim como a recíproca de obediência que nos leva a amar a Deus, lembre-se, os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A Igreja de Cristo precisa desses ingredientes para manter-se aberta no tratamento dos pecadores e firmes na verdade, resistindo ao mundo, à carne e ao diabo. A igreja, para permanecer firme, deve amar a Deus. E amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. A igreja, para permanecer firme, deve amar também o próximo. Como que nós podemos ter uma igreja onde se trata os pecados? Como nós podemos ter uma igreja onde a exortação, a disciplina é uma coisa visível e é uma bênção para as pessoas? Como é que nós podemos ter uma igreja onde você, ao exortar o seu irmão, esse irmão não se sente ofendido, esse irmão não se sente repreendido e humilhado por você somente, né? Não humilhado, mas esse irmão, quando ouve a sua exortação, ele entende que você está fazendo isso porque você o ama demais e não quer viver. É se no seu procedimento você demonstrar que você ama a Deus sobre todas as coisas. Ninguém vai ouvir repreensão de crentes insubmissos a Deus. Então pense, se você, moça, quer repreender a sua amiga, né, que posta fotos explicitamente não cristãs, né? Vamos falar claramente aqui. Se você quer exortar alguém sobre a vestimenta, o falar, o agir, torne-se um padrão primeiramente. Mas não um padrão perfeito. O padrão de Cristo são de pecadores também, que entende a sua falha e diz, irmão, eu sou tão pecador quanto você, só que eu quero acertar. Eu não me contento em só eu acertar, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu amo você como eu amo a mim mesmo. E assim como eu estou caminhando para uma vida de santidade, uma vida de perfeição, uma vida de glorificação, eu não quero ir sozinho. Há um pregador na história que diz, né, que ele orou assim, Deus, me dá o dom de lágrimas, de chorar pelos perdidos, de ver o pecado do próximo e me entristecer e pensar, Deus, como poderia ser eu ali? Em olhar para os pecadores e dizer, poderia ser eu ali, Senhor. Eu poderia estar escravizado. E sabe quem consegue isso? Aquele que ama o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo na cruz do Calvário mostrou o seu amor por nós. Jesus Cristo, através das palavras de João a essa igreja, os exorta a permanecerem no mandamento que Ele mesmo ensinou. Amem a Deus sobre todas as coisas e amem o próximo como a si mesmo, pois obediência é o fruto do amor a Deus e aos nossos semelhantes. Vamos orar? Querido Deus, meu Pai, como é difícil muitas vezes ouvir isso. Como é muitas vezes difícil ser entristecido por ver a nossa pecaminosidade no espelho. Como às vezes é difícil ouvir que nós estamos entristecendo não pastores, não somente líderes, mas nós estamos entristecendo o Senhor Deus. E muito mais do que entristecer, estamos desobedecendo ativamente o Senhor. Ó Deus, nós que dizemos que somos servos do Senhor, alguém que está aqui que se diz servo de Jesus, se diz Pai transformado pela cruz, mas sempre tem alguma coisa dentro dele, Senhor. Pecados escondidos, não confessos, pecados dentro do seu coração idólatra. Ó Pai, essa pessoa que se esconde para tentar manter uma reputação aos olhos dos homens. Pessoas que estão aqui, Deus, que se dizem crentes, mas dentro do íntimo da sua vida, Senhor, tem um coração totalmente apodrecido, Deus. É difícil, Senhor. É difícil a igreja, Pai, que sofre no mundo todo, confronta cristãos que vivem assim,
Porque aquelas pessoas, Pai, se alegram por receber uma página da Bíblia, se alegram por poder orar e não ser perseguidas, se alegram quando são até mesmo mortas, Pai. E nós aqui, Senhor, vivemos nessa mornidão espiritual. Pai, nos ajuda, nos encontra, nos transforma. Ó Deus, apesar dessa dura realidade de crentes que vivem nessa prática, o Senhor diz, através do próprio João, na sua primeira epístola, se alguém, Pai, peca, mas confia que tem um advogado, Jesus Cristo, esse pode ser redimido. Se alguém aqui, Pai, que não ama o Senhor sobre todas as coisas, que não está em obediência, Pai, ao Senhor, essa pessoa agora, Pai, precisa da Tua graça. Ensina, Pai, o nosso coração a enxergar tanto a nossa pecaminosidade, quanto a nossa necessidade da graça. Oh Deus, o que seria de nós se não fosse a Tua graça? Se não fosse a Tua graça sobre a minha vida. E se há alguém aqui, Pai, que se julga perfeito, que se julga obediente ao Senhor, que Ele tome cuidado, Pai, sempre de manter esse padrão. E que também chore por aqueles que se perdem. Se alguém que vive uma vida obediente aqui, Pai, ajuda ele a enxergar o próximo que está ao seu lado, morrendo espiritualmente, sendo cada vez mais destruído pelos pecados. Ensina-nos a ser uma igreja ainda mais bíblica, que não somente, Pai, ouve as palavras, ouve uma pregação expositiva, ouve uma pregação bíblica, mas que, Pai, diante dessa pregação e das verdades que aprendemos, pratiquemos o cristianismo. Coloquemos em prática, ensina-nos a colocar em prática, Senhor, a obediência. Ensina-nos a colocar em prática, Pai, o Teu evangelho, a Tua verdade. Ensina-nos, ó Deus, a declarar o Senhor como único nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, fortalece os Teus filhos. Em nome de Jesus, quebra os grilhões do pecado hoje. Se alguém aqui, Pai, que se sente escravo do pecado, nós, ó Pai, colocamos agora o advogado Jesus, o Redentor Jesus, aquele, Pai, que leva pecadores, aquele que leva pecadores à redenção, Pai. Esse Jesus está aqui presente e pode fazer de você que me ouve aqui, filho. E se alguém que precisa ser filho, Pai, que não tem certeza, segurança que é um filho, desperta-o agora, Pai, para que viva como um filho de Deus, na verdade, somente pela verdade, amando a verdade, conhecendo plenamente a verdade. Em nome de Jesus, Pai, que nós clamamos por tudo isso hoje e sempre. Amém.